Deus nos dê graça e sabedoria, que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui na Igreja Cristo Salva de Interlagos. Eu sou o pastor Edson e nós estamos fazendo este culto não presencial por conta da própria segurança, né, das famílias, mas nós temos cultos presenciais aos domingos. Nós destrinchamos, fizemos vários cultos no domingo e agora fazemos presenciais no culto de domingo das 9 horas da manhã, às 11 horas e também no culto das 18 horas com transmissão pelo YouTube. Tá bem? Vamos embarcar aqui numa palavra, num estudo que Deus tem tratado comigo já nesses dias, e eu tenho a certeza que vai tratar com você também. Eu estou com a palavra de Deus aqui, eu estou muito animado para falar. E sabe qual é o tema dessa noite? O tema dessa noite é: acomodar não é a solução. Acomodar não é a solução. Por que será que Deus me inspirou a pensar nesse tema, nesse assunto? Com certeza é porque existem muitas pessoas, e eu falo isso até porque temos acompanhado, temos visto algumas situações. Nós temos visto que a pandemia, esse coronavírus que tem assolado as nações, que tem assolado o Brasil, que tem trazido consigo a reboque o problema econômico, a situação financeira, a economia, questão de trabalho. Então é uma série de coisas que tem se levantado contra as pessoas, tem se levantado contra as famílias. Então tem hora, tem momento que parece que nós perdemos as forças, que não há o que fazer. E cristão, e como uma pessoa que acredita na palavra de Deus, e eu entendo que você que está acompanhando esta live, você crê em Jesus, você crê em Deus. Então essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós, porque todos nós somos violentamente atacados, seja na área das finanças, seja na área da saúde. São muitos ataques que têm muitas vidas, cristãos e não cristãos. É o ataque na mente, é o ataque nas emoções, e essas situações, essa avalanche de informações. Quando você olha os noticiários, se você não tiver equilíbrio, você cai, você se afunda. Até tenho dado alguns conselhos para as pessoas: parem de ver muitas notícias, porque é tanta violência, é tanta morte, e o nosso coração, a nossa mente, ela é alimentada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, e isso gera dentro de nós um cansaço emocional, um cansaço espiritual. E nós vamos nos acomodando, achando que é normal acontecer tudo o que está acontecendo, mas não é normal. Nós não podemos nos acomodar com isso. A Igreja de Cristo, você que está me acompanhando, você que está ouvindo essa mensagem, você precisa receber esse recado de Deus para você não cair numa vala de que é normal ficar em casa dormindo, ficar em casa desanimado, ficar em casa com medo, em pânico. Não, eu quero trazer para você uma palavra, uma mensagem de esperança, uma mensagem que traga um avivamento no coração. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você leia comigo alguns trechos da Bíblia. Alguns eu vou citar, eu nem vou ler, mas desculpe. Mas é importante você saber que se você se acomodar, você já perdeu. Se você achar que não tem jeito, você já perdeu. Mas eu tenho boas notícias para você. Amém? Olha aqui, por favor. Os problemas existem, as lutas existem,
A situação que nós já falamos, ela é real, ninguém está inventando nada, é verdadeiro. O coronavírus já matou mais de 450 mil pessoas no Brasil. Isto é muito sério. Isto é muito sério. E as notícias que vêm, parece que a coisa vai ficar pior. Mas vamos pensar o seguinte: vamos pensar que nós temos um Deus, que nós temos um Senhor, e que ainda que sejamos atacados, ainda que sejamos vituperados ou violentados, nós temos um Deus que zela pela nossa vida. Creia nisso. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, é que se você se levantar, que se você não se acomodar, não aceitar esse fardo como normal na tua vida, ele vai cair por terra. Você vai ficar leve nessa noite, você vai ficar livre desse peso, dessa tristeza, dessa acomodação, porque o Senhor vai te levantar. Quando eu estive com a Covid, estive naquela UTI, naquele hospital, eu me via morto. Eu não tinha forças nem para orar, eu não tinha forças nem para falar com Deus. As minhas forças tinham saído de mim. E eu literalmente, eu consegui ver numa das noites, eu me vi sendo levantado por Deus como morto. Então, o que isso traz para mim e para você? Entender a importância da congregação, a importância da igreja, a importância do pastoreio. Porque quando eu estava lá como morto naquele quarto de UTI, quando eu estava literalmente morto, porque eu estava morto, a saturação com que eu cheguei no hospital, os médicos se impressionaram, como é que eu estava vivo ainda. Mas havia um grupo de pessoas, havia uma igreja, havia um grupo de pastores que estavam orando pela minha vida. Sabe o que isso quer dizer? Significa que você pode estar passando por um momento delicado. Mas se você tem uma igreja, se você tem um pastor, essa igreja e esse pastor estará orando pela sua vida. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Eu dou graças a Deus, porque as pessoas oraram por mim. E nós agora estamos aqui como igreja para orar por você. Mas você precisa ter uma atitude que eu não aceito a derrota, eu não aceitar esse fardo, eu não vou aceitar essa sentença, porque a minha sentença, a tua sentença está aqui, irmão, está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. A verdade está escrita. Outro dia eu disse aqui, Efésios 3, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Essas bênçãos já existem. Você precisa levantar-se, fortalecer na fé e se apropriar daquilo que Deus conquistou para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, eu pensei nessa mensagem, como se Deus estivesse dizendo: Edson, fale isso para a igreja, fale isso para as pessoas, porque não podemos nos acomodar, temos que nos levantar. E o exemplo que Deus me mostra foi o exemplo de Davi. O exemplo de Davi é algo muito lindo. Se você quiser acompanhar na Bíblia, abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel. Aleluia. Essa mensagem, irmãos, ela é muito simples, muito poderosa e talvez muito conhecida. Amém? Olha aí. Com certeza você ouviu falar de Davi e Golias. Mas talvez você não tenha visto ou não tenha percebido que o exército de Israel, que estava sob o comando de Saul, foram afetados por 40 dias.
Se você pegar no capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, a história começa um pouco antes, mas aqui você já sabe que estamos falando de um gigante, né, de um Golias, né, e estamos falando de Davi. Então aqui no versículo 16, diz que chegava-se, pois, o filisteu, ou seja, o Golias, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Olhe para mim, por gentileza, irmãos. Por 40 dias, aquele Golias chegava lá no meio do terreiro, lá no meio do terreno, naquela planície lá de combate, batia no peito e falava assim: quem é que vai me enfrentar? Acha aí um homem valente para vir confrontar-me. Se eu vencer, nós dominamos tudo. Se o soldado de Israel vencer, então nós perdemos. E ele ficou fazendo isso por 40 dias. 40 dias. A Bíblia chama isso, eu entendo isso como uma afronta. O próprio Davi falou para aquele Golias: como que você vem afrontar o Deus de Israel? E aí você sabe da história, porque Davi se apresentou, foi lá para visitar os irmãos, levar um queijo que o pai mandou, né? E quando ele chegou lá, ele viu essa situação. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, ele ainda nem era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um menino, um jovem, inexperiente em várias coisas, ou só sabia cuidar de ovelhas. Mas esse Davi teve experiências com Deus. E pelas experiências que ele teve com Deus, gerou em seu coração uma fé. Essa fé o fortaleceu, porque os soldados de Israel, o rei Saul, estavam acomodados com aquela afronta. É normal nós sermos afrontados, é normal nós ficarmos doentes, é normal nós ficarmos pobres, é normal nós ficarmos Não é nada normal, porque você tem um Deus que cuida de você, um Deus que te pega pela mão, um Deus que com certeza você já teve experiências com Ele. Então vamos trazer à memória aquilo que pode fortalecer a nossa fé e nos dar uma viva esperança. Vamos pensar naquilo que Deus fez na sua vida. Pense, o salmista lá no 103, o Davi fala: bendize, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando você lembra dos benefícios, dos livramentos que Deus te deu, você fica um Davi, você se torna um Davi. E sabe o que é que Davi fez? Davi teve uma atitude. Eu sempre prego que Davi levou pedras, ele levou 5 pedras para aquele confronto, e usou apenas uma. E em alguns momentos, Deus traz uma revelação que foi a pedra certeira que derrotou aquele gigante. Mas hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me deu uma visão nova, renovada. Não que a outra esteja errada, não, está certa, é a pedra certeira. Mas aqui Deus está dizendo para mim e para você que o que fez com que aquele gigante caísse por terra não foi apenas a pedra, foi a atitude. A atitude. A Bíblia diz que Davi se levantou e foi de encontro àquele gigante. Atitude. É essa atitude que Deus está trazendo hoje para você ter uma atitude. Você está enfermo? Tenha uma atitude. Pastor, que atitude eu posso ter? A atitude de olhar para a palavra de Deus e dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que Jesus naquela cruz carregou as minhas dores, as minhas enfermidades. Comece a se apropriar dessa verdade e não aceite como normal você carregar essa enfermidade. Eu não sou contra os médicos, pelo contrário, eu acho muito importante os médicos. Eu mesmo uso médicos para me tratar, para me cuidar.
Então isso é muito importante, a medicina, a ciência é muito importante. Mas às vezes até para ir no médico você está desanimado. Até para obedecer o tratamento que o médico passa, você fica acomodado. Então vamos mudar este quadro. E vamos agregar a toda a ciência, a toda a medicina, a todo o trabalho dos profissionais da saúde, glória a Deus por eles. Mas vamos agregar agora essa fé, a tua fé, a fé na palavra de Deus. Tem uma atitude. Sabe, irmãos, eu lembro de uma situação. Um dos meus irmãos, ele estava com câncer no sangue, leucemia. É um testemunho que eu sempre falo, porque fortalece a minha fé e eu espero que fortaleça a tua. Quando nós o visitamos, o meu irmão acreditava em tudo facilmente. Ele recebe um diagnóstico da médica dizendo: Luiz, você tem leucemia no sangue e você não poderá fazer um tratamento rígido, porque esse tratamento não são pessoas que conseguem. O Luiz mostrava o papel para o pastor, que nós estávamos juntos, e eu vou dizer para você o seguinte, ele falava assim: pastor, esse papel aqui não é uma verdade? E o pastor falava: Luiz, esse diagnóstico é uma verdade, mas só que tem uma coisa, apresentar outra verdade, e a verdade da palavra de Deus, a verdade do reino de Deus. Em qual essas duas verdades, as duas são verdades, qual dessa verdade você vai colocar a tua fé? Então eu coloco para você a mesma coisa. Você talvez tenha um relatório médico, talvez tenha uma situação que seja verdade na tua vida, e você está acreditando nessa verdade. Mas eu estou aqui hoje em nome de Jesus Cristo, para abrir os teus olhos, para você olhar para a palavra de Deus e acreditar que existe uma verdade soberana, uma verdade daquele que é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Oh meu Deus, é esse Jesus que eu quero apresentar para você. Eu quero que você esteja ligado nessa verdade, porque essa verdade é a que liberta, essa verdade é a que cura. E quando o meu irmão Luiz decidiu escolher acreditar na verdade de Deus, ele começou a fazer o tratamento do jeito que os médicos tinham recomendado para ele. E aquilo que era para demorar 2 anos de quimioterapia e radioterapia, a médica chegou para ele depois de 6 meses, algumas sessões de quimioterapia, e a médica chegou para ele e disse: Luiz, eu não sei o que está acontecendo no teu sangue. Luiz, eu não entendo o que está acontecendo no teu sangue. O teu sangue está limpo, o teu sangue está curado. Você vai voltar só para a gente fazer uma avaliação e um acompanhamento. Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu estou dizendo para você? Que o meu irmão Luiz, quando estava com aquele diagnóstico, com aquele relatório, ele estava acomodado com aquela verdade. E nós, eu e o pastor Orlando e minha esposa, nós chegamos lá e apresentamos a ele uma verdade para ele sair da acomodação, sair daquela zona em que ele estava aceitando aquela enfermidade. E ele reagiu, ele teve uma atitude. E eu espero em nome de Jesus Cristo que você também ame a vida, que você ame a casa, que você ame a sua família e tenha atitude de lutar, de acreditar, de guerrear nas regiões celestiais com a palavra de Deus, com oração. Ah, mas também tem uma coisa, deixa eu falar aqui para você. Pode ser que você já esteja sem forças,
Lembra quando eu disse, quando eu estava na UTI, eu não tinha força? Pode ser que você esteja sem forças, mas eu quero dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. Você pode, nessa transmissão, você tem lá um espaço para fazer um comentário. Você pode pedir oração. Você pode vir nos cultos presenciais de domingo, às 9, 11 e 18 horas, falar com um dos pastores, marcar um aconselhamento e nós vamos acompanhar você, vamos estar junto com você, mas você não vai se acomodar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa que é importante para ajudar a tua fé. Quero falar nessa câmera para você ficar bem ligado. Preste atenção nisso. Más notícias, diagnósticos ruins, que entram no teu coração, que entram nos seus pensamentos, esses diagnósticos, esses relatórios, essas más notícias, esses noticiários medonhos, podem paralisar uma pessoa. Podem paralisar uma pessoa. O medo é outra coisa que pode derrotar uma pessoa, pode matar uma pessoa. A preguiça também é um estágio de acomodação, em que a pessoa acha assim, alguém vai orar por mim. Lógico que vamos orar, mas você não pode se acomodar nisso, você tem que se levantar como Davi, atitude, não, eu vou orar. Outra coisa que pode derrotar uma pessoa, murmuração, só reclama de tudo, acorda, reclama, vai dormir, reclama, isso arrebenta uma pessoa. Pare de murmurar, tenha ação de graças, agradeça a Deus pelo dia que você tem, pelo teu fôlego de vida, agradeça a Deus. Que mais que pode arrebentar uma pessoa? Essa daqui é terrível. Más companhias. Más companhias. Você pode ouvir um culto, você pode ficar cheio de fé, você pode ficar aqui, você se levantar hoje como um Davi e falar assim, não, eu vou vencer a minha luta, eu vou vencer porque eu não estou sozinho, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho os anjos e ainda tenho os pastores que podem me ajudar em oração. Você sai daqui ou você ouve essa mensagem e fica muito animado. Mas se você encontrar uma pessoa, uma companhia ruim, daquelas que vem sugar a tua fé, sabe como é que funciona isso? Você está cheio de fé, acreditando na verdade de Deus, e aí você chega perto de alguma pessoa amiga, e às vezes até familiares, você vai e fala, você sabe que eu estou com um problema assim, assim, assado, e essa pessoa, não sei se ela faz por maldade, eu acho que não, seria muita crueldade, mas a pessoa, você já deve ter visto isso, a pessoa chega para você e fala assim, sério? Você tem isso mesmo? Nossa, eu conheci uma pessoa lá no meu trabalho que morreu com isso, durou 3 meses só. Boca, para com isso, mas não anda com pessoas assim não. Essas pessoas matam você. Por quê? Porque você se enche de fé e vai ouvir uma pessoa que só quer, não sei nem se ela quer, é falta de sabedoria. Mas eu tenho certeza que você está recebendo a palavra hoje e que ninguém vai roubar a tua fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos nos levantar na força de Deus. Vamos nos levantar naquilo que Deus tem para nós. Eu queria ler 2 versículos com você, se você puder, por gentileza. Isaías capítulo 60. Para fortalecer a nossa fé em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Isaías capítulo 60, no versículo 1. Preste lá atenção. A palavra de Deus diz:
levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu vou ler de novo, e você podia ler isso de novo. Eu não sei em que condição física você está, mas se você puder, você poderia até levantar-se, viu? Se levantar para fazer fisicamente, se você puder, se você não pode, fica deitadinho aí. Porque eu sei que no teu interior, no teu espírito, você está se levantando. Em nome de Jesus Cristo, eu faço desse versículo a oração pela tua vida, a oração pelos teus pensamentos, pelos teus sentimentos. E esta oração vai te tirar de qualquer tipo de medo, de pânico, de acomodação. Deus vai tirar você dessa agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que essa palavra se cumpra agora na vida dessa pessoa que está nos assistindo. Que elas possam estar se levantando na força do Senhor. Porque eu profetizo e declaro que a glória do Senhor vai resplandecer. A glória do Senhor traz saúde. A glória do Senhor traz a paz de Deus. A glória do Senhor traz a justiça. A glória do Senhor é o reino de Deus nas vidas que estão nos acompanhando. É a minha oração, Senhor, que nós possamos estar nos levantando e resplandecendo a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém? Eu queria ler outro versículo com você, numa das cartas, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta a João, por favor, antes de Apocalipse, você tem aí as cartas de João, são 3 cartas, amém? 3 cartas, você vai abrir a primeira carta, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, aleluia. Você achou? Então vamos aqui, olha. Aleluia. Eu preciso ler desde o versículo 1. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, preste atenção. Sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Até aqui tá bom, irmãos? Preste atenção. A gente leu algumas coisas aqui para abrir os nossos olhos que existem espíritos enganadores se fazendo passar por anjos de luz, se fazendo passar por caminhos para chegar a Deus. E a carta, a Bíblia está abrindo explicitamente: cuidado, cuidado. Mas você precisa entender agora uma coisa, que esse espírito enganador não prevalece contra aqueles que são de Cristo Jesus. E aqueles que são de Cristo Jesus têm uma verdade em seu coração, e eu peço a Deus que cele isso no teu coração. Jesus é o Senhor da tua vida. Que coisa boa. Se não tem certeza para entrar, fale para Ele, sabe, não precisa fazer coisas muito mirabolantes não, simplesmente coloca a mão no teu peito e fala: Jesus, entra no meu coração, seja Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados. Eu creio que o Senhor veio a este mundo, que pagou um preço naquela cruz, morreu,
O Senhor morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo, o Senhor está vivo. Por isso eu te convido para ser Senhor da minha vida. Quando você faz esta oração, como você acabou de fazer, sabe o que acontece? A Bíblia tem um recado para você, para dizer o seguinte, no versículo 4 que nós lemos: porque maior é o que está em vós do que qualquer situação que se levante contra a tua vida. Maior é o que está em você, e o que está em você se chama Jesus Cristo, a Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para te fortalecer, para te curar, para te libertar, para te trazer alegria e para te fortalecer. Este é o recado de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Acomodar não leva a lugar nenhum. Acomodar não é a solução, mas olharmos para a palavra, declararmos: maior é o que está em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus, acabamos aqui. O estudo foi assim tão simples, mas tão poderoso para transformar as nossas vidas. Que o Senhor continue te guardando, que o Senhor continue te fortalecendo. E mais uma vez eu digo, se você precisa de ajuda, para que oremos por você, coloque aí nos chats, né, que chama, Lucas, né? Coloque aí no chat, escreve lá: pastor, eu preciso que o senhor ore pela minha casa, pela minha família. E se você estiver aqui na região de São Paulo, nós estamos na Avenida Interlagos, 2416, bem na frente do Shopping Interlagos. Se você quiser estar num culto presencial, venha nos cultos de domingo às 9, às 11 e às 18 horas. Teremos um imenso prazer de conhecê-lo, de recebê-lo e depois agendarmos um momento para aconselhamento. Porque no domingo a gente evita todo tipo de aglomeração, mas agendamos para durante a semana. Que Deus possa te abençoar ricamente, e eu quero te dar essa liberdade também, se você sentir no teu coração. Nós estamos num momento de muita necessidade, muitas famílias passando necessidade, e a igreja tem sido abençoadora, graças a Deus. E eu queria te dar a oportunidade de ser um ofertante, e se você é um dizimista, você vai receber agora as informações aí na tela do teu celular, do teu computador, da tua televisão, os dados necessários para que você continue sendo fiel nas suas ofertas e nos seus dízimos. Que Deus possa abençoar tua vida ricamente, que você possa colher frutos benditos daquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe. Um beijo no coração, fique na paz, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pela vida do Lucas, obrigado, Senhor Deus, por essa transmissão, obrigado porque eu sei que essa palavra vai alcançar muitas vidas e produzirá muitos milagres, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração, fique na paz, glória a Deus.